Olá, terapeuta ocupacional! Vamos conversar sobre orquestramento ocupacional? Eu acho que você já ouviu falar sobre esse termo, mas tantas vezes a gente escuta o linguajar terapêutico ocupacional e não sabe ao certo o que ele significa e qual o impacto real tem na vida do nosso cliente. Esse é o vídeo de hoje. Vamos comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou Nayana Santos, terapeuta ocupacional e criadora da Escola EduTO, uma plataforma de formação continuada exclusiva para terapeutas ocupacionais e estudantes de terapia ocupacional em qualquer período. Na Escola EduTO, por um valor de R$ 59,90 mensais, que é uma assinatura anual, você vai ter acesso a cursos, aulas, módulos, trilhas de conhecimento para você aprofundar dentro do domínio e do processo da terapia ocupacional. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais e o nosso site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você correr lá, seguir a gente e não perder tempo em fazer a sua assinatura. Mas hoje, no nosso encontro, esse será a primeira parte do nosso vídeo sobre orquestramento ocupacional. Esse termo faz parte do linguajar próprio do terapeuta ocupacional. Mas eu percebo que muito TO não sabe ao certo o que é o orquestramento e como fazer o orquestramento do seu cliente. Então vamos iniciar. Primeiro, a gente tem que compreender que a prática da terapia ocupacional, ela vai enfatizar a natureza do trabalho, a importância da identidade ocupacional para uma vida saudável, produtiva e satisfatória. Por quê? Porque em virtude do nosso talento biológico, pessoas de todas as idades, habilidades, precisam de suas ocupações para crescer e prosperar. Então, quando a gente vai ver uma criança, por exemplo, qual é a principal ocupação da criança? É o brincar. É no brincar que a criança cresce e prospera, que ela se desenvolve do ponto de vista motor, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, do ponto de vista afetivo. Qual é a ocupação principal do adulto? Trabalhar. É no trabalho que a gente vai se desenvolver do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, porque o trabalho traz sim sensação de autoeficácia, ou seja, aquela capacidade que eu tenho de resolver os meus próprios problemas. Então, qual é a principal ocupação do seu cliente? Você precisa entender isso a partir da anamnese da entrevista inicial. Bom, então no domínio da terapia ocupacional e também no processo que a gente encontra bem descrito, bem relatado lá no documento da OTA do ano de 2021, a gente compreende que o envolvimento em ocupações significativas, ele visa alcançar a saúde, o bem-estar e a participação. Então, como participação, o que a gente compreende? Que ela naturalmente ocorre quando os clientes estão ativamente envolvidos na realização das ocupações ou atividades diárias que encontram propósito e significado. O envolvimento na ocupação, ela é o resultado da escolha, ela é o resultado da motivação e do sentido dentro de um contexto de apoio e dentro do ambiente, certo? Então, sempre que a gente vai falar em ocupações significativas, a gente tem que levar em consideração todas essas variáveis, ou seja, a gente tem que compreender a natureza da participação, que é trazer propósito e significado, e a natureza do próprio envolvimento, que é trazer escolha, motivação, sentido. Significativo dentro da terapia ocupacional é tudo aquilo que a gente quer, precisa ou se espera
que a gente faça. Então, aqui na tela ao lado, não sei direito, você vai ver a tabela que mostra o domínio da terapia ocupacional. E eu indico, mais uma vez, que você baixe na internet o documento da estrutura da prática da terapia ocupacional e carregue ele aqui, ó, embaixo do braço, para você não deixar de entender o que abarca aí a participação e o envolvimento ocupacional, que é o objetivo final da nossa profissão. Não custa nada lembrar, porque se você é leigo e está vendo esse vídeo, terapia ocupacional só com terapeuta ocupacional, ok? Então, quando a gente vai entrar no mundo das ocupações, o que a gente encontra? Essas ocupações, como eu já falei, elas envolvem o que o indivíduo ele quer, precisa ou se espera que faça. E que esse esperar, ele pode ser de natureza física, mental, social, sexual, política, espiritual. Dentro dessas ocupações vai incluir, inclusive, o sono e o descanso. As ocupações, ela pode contribuir para um estilo de vida bem equilibrado e pode contribuir também para um estilo de vida totalmente funcional. Assim como o envolvimento em ocupações pode contribuir para um estilo de vida em desequilíbrio, caracterizado por disfunção ocupacional. Ou seja, quando a balança pender de um lado para o outro, sem que haja variedade ocupacional no dia a dia dessa pessoa. Na segunda parte desse vídeo, eu vou apresentar para vocês uma ficha avaliativa que eu utilizo muito na minha prática, que é a ficha do questionário ocupacional. A partir dessa avaliação, eu faço um gráfico para que eu, junto do meu cliente ou da sua família, possamos olhar para o dia dessa pessoa. Vocês vão ver que interessante, não perde o vídeo da próxima semana. E por último, o que se deseja alcançar na terapia ocupacional é a consciência a consciência do equilíbrio, é a consciência do desequilíbrio, é a consciência da forma que a gente participa dessas ocupações. E o que seria saúde se não a própria busca de adquirir consciência de si, não é mesmo? Você já ouviu a frase que diz: dinheiro não aceita desaforo? Pois é, o tempo da gente também não aceita desaforo. Se você visse alguém na rua rasgando dinheiro, o que é que você diria? Se você visse alguém na rua gastando dinheiro com coisas que nem são importantes para ela, o que é que você diria? E agora eu te pergunto, por que a gente faz isso com o tempo? Por que a gente joga o tempo da gente fora com coisas que não são úteis, com coisas que a gente nem quer direito fazer? Eu sempre trago o exemplo do uso das redes sociais. Será que quando a gente está ali navegando no TikTok, navegando no Instagram, navegando até aqui no YouTube, a gente está de fato sendo beneficiado por esse tempo, tendo prazer, pelo menos, porque o descanso, o lazer, ele traz esse prazer. Mas será que sempre a gente tá? Ou aquilo não vai retroalimentando uma sensação de procrastinação, uma sensação de angústia? Quando eu falo da Escola EduTO, muita gente diz assim: Nayana, eu não assino a Escola EduTO porque eu não tenho tempo. E aí eu sempre digo, vai lá no controle do uso do teu Instagram. Quanto tempo tu passa no Instagram? Não sei tu que tá me assistindo, mas eu gasto um tempo danado no Instagram, tô sempre na luta ali para limitar. Já coloquei inclusive controle de limite de acesso no meu Instagram. Então, que tal trocar aquela meia hora que tu passa fazendo nada no Instagram por assistir uma aula no nosso aplicativo? Por escolher um conteúdo para tu aprender uma coisa nova naquele dia. Essa é a facilidade da nossa plataforma. Você vai ter uma variedade enorme de conteúdo na hora que você quiser, do jeito que você quiser, assistindo no ônibus, assistindo no metrô, assistindo no intervalo entre um atendimento e outro, no intervalo entre momentos da faculdade.
Porque acredite, na plataforma você que é estudante vai encontrar conteúdo que jamais você vai encontrar na sua faculdade. Porque os terapeutas ocupacionais que dão aula na Escola EduTO são terapeutas ocupacionais expert na prática clínica, eles vão trazer muito da prática. Enfim, então a gente não pode rasgar o tempo, que nem a gente não pode também rasgar o dinheiro. Essa comparação, ela não vai mais sair da sua cabeça. E aí você pode utilizar também para conversar sobre isso com o seu cliente. E aí eu te pergunto, e se a gente planejasse o tempo da mesma forma que a gente planeja gastos financeiros? E se a gente respeitasse o tempo da gente da mesma forma que a gente respeita o dinheiro? É com essa reflexão que eu vou encerrar o vídeo de hoje e te deixar com gostinho de quero mais para a parte 2 do nosso vídeo de orquestramento ocupacional. Não perde, já corre, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho lá em cima para não perder nenhuma notificação. E eu te espero por aqui. Até a próxima, tchau!